Hoje, o Contraponto recebe o ministro Mauro Luiz Campbell Marques, o único representante da região norte no Superior Tribunal de Justiça. O senhor se declara absolutamente contrário à legalização das drogas. Todavia, defende a despenalização para o usuário, considerando tratar-se de um doente. Muito bem. O senhor acredita mesmo que hoje o Estado tenha reais condições, ministro, de encampar o tratamento para o viciado em drogas? Por outras palavras, o senhor não acha que despenalizar poderia significar o incentivo ao consumo de drogas? Mas o mal maior, eu até em parte posso até me inclinar a concordar com você, Cacildo, mas o mal maior era o que já existia antes da reforma penal em relação à matéria entorpecente. O que se fazia com a Lei 6368, já revogada hoje, era colocar nas prisões brasileiras, correto, jovens, a maior parte jovens, que eram viciados em droga, não eram traficantes, Sim. Ao lado de traficantes, de homicidas, de latrocidas, e que lá aprendiam todas as barbáries que o sistema prisional, e quem já foi gestor dele, como eu já fui no âmbito do Amazonas, sabe que coisa dantesca que é, aquele absurdo que é o sistema penitenciário brasileiro. Sim, sim. O mal maior era o que existia. Nós estamos evoluindo. Dentro dessa evolução, alternativas há para o Estado de corrigir suas deficiências. Alternativas há para o Estado de corrigir suas deficiências. Há inúmeras instituições neste país que são capazes de conveniar com a área pública e receber essa gama de jovens, de homens e mulheres viciados e que podem sim ser curados. Eu não tomo isso como incentivo. O senhor acredita que isso possa... Com certeza absoluta, tenho convicção, eu falo isso com conhecimento de causa. Eu conheço pessoas que se recuperaram nessa área e se recuperaram com a ajuda do Estado e do município, e é isso que deve ser incentivado. E essa questão dos grampos, como é que o senhor está vendo essa questão? A minha geração com certeza não experimentou violência maior do que esta. Veja só, eu estou falando de grampo. Grampo é atividade ilegal. Grampo é atividade ilegal. Grampo ilegal é pleonasmo. A coleta de provas, como um dos meios, sendo a interceptação telefônica autorizada judicialmente, eu não sou contrário a ela. Mas defendo alguns regramentos absolutamente intransponíveis a ele. Eu defendo que haja um controle absoluto de entrada e saída desses equipamentos do Brasil. Ou seja, um cadastramento absoluto desses equipamentos, seja da área pública ou privada, aqueles que são autorizados para ter esses equipamentos. Defendo que haja, a exemplo do que há em outros sistemas judiciários em outros países, a figura do juiz, da pluralidade de atuação, tanto na área do magistrado como do mesmo Ministério Público, ou seja, grupos de juízes e grupos de promotores atuariam nessas investigações, subscrevendo em conjunto as peças todas, sentenças, decisões e pareceres, mesmo sabendo entre eles que isso ficaria a cargo de um deles. Ou seja, isso fará com que o risco seja menor em relação aos erros e excessos cometidos de parte a parte. Seria quase que uma fiscalização? Sim, de parte a parte. Eu estou partindo do pressuposto de uma atuação séria, serena e controlável sob todos os aspectos dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público. Ou seja, houve um avanço sobremaneira com a atuação desses conselhos. Portanto, partindo desse pressuposto, este episódio de grampo no gabinete do ministro Gilmar Mendes, certamente a população como um todo pode não ter tido a percepção que nós magistrados tivemos, membros do Ministério Público, com certeza advogados. Eu não me recordo, na minha geração, de atentado mais grave às instituições republicanas deste país. Eu não me recordo, na minha geração, de atentado mais grave às instituições republicanas deste país. Isso é um absurdo e que deve ser exemplarmente punido. Agora, o senhor é a favor da divulgação na mídia de processos que não estão sob segredo de justiça. Pois bem, ministro Campbell, o que pensa a respeito dos votos secretos e das sessões sigilosas do Senado? Eles têm o seu apoio? Eu nunca tive nenhum pendor midiático, até antes aqui em off, conversando com você, lhe disse da minha dificuldade na frente das câmeras. Mas devo afirmar o seguinte, quando Procurador-Geral de Justiça no Amazonas, foi de minha autoria a reforma da legislação orgânica do Ministério do Amazonas que acabou com a lei da mordaça no Amazonas.
Os membros do Ministério Público só poderiam se pronunciar antes da minha gestão, primeiro em 99, desde que autorizados pela chefia da instituição. E nós acabamos com isso. Sou de uma geração, obviamente, a geração da liberdade, a geração que sempre, se é que houve alguma que não foi, dizer, né? Do poder fazer, de dizer o que quer, mas tudo sob o império da lei, claro. Obviamente. Esta matéria do Senado da República é uma matéria regimental da Casa Alta da República. Entendo que a evolução que já ocorreu nos tribunais deve contaminar também o Senado da República em relação a essa matéria. Mas deixo isso para a análise dos senhores senadores. Em relação à divulgação de decisões judiciais, de querelas, de lides trazidas aos tribunais superiores ou não, entendo que isso é da cidadania. É da cidadania. O que não defendo é qualquer forma de execração pública. O que não defendo é qualquer forma de execração pública. Membro do Ministério Público, eu nunca pronunciei o nome de um réu para a mídia. Nunca fiz isso. Salvo após condenar e recorrer. Quantos anos o senhor atuou no Ministério Público? 21 anos. E nunca pronunciei o nome de um réu diante das câmaras ou diante da mídia. Acho que isso é um princípio basilar que dignifica a atuação do membro do Ministério Público. Acho que nós podemos chegar ao final de uma investigação, ao final de um processo e ficarmos satisfeitos não porque condenamos a pessoa, mas porque conseguimos alcançar aquilo que do membro do Ministério Público, promover a justiça, não deixar o público saber o que se passa na sua cidade, no seu município, no seu estado, no seu país, Sim. No nosso país. Não, isso não vai merecer nunca o aprovo de ninguém. E quanto à súmula impeditiva, o senhor acha que, de fato, ela põe fim ao real transbordamento industrial dos processos? O que eu digo sempre aos colegas advogados que frequentam aqui o gabinete, já dizia isso antes, que o Superior Tribunal de Justiça, vamos falar pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça ele foi criado para receber, sim, rios de processos. Ele foi criado para isso. Ele é o Tribunal de Cidadania, ele tem que ser, em última instância, infraconstitucional, a decisão absoluta que deve ser aplicada para este país como um todo. Portanto, não parto do pressuposto, e lógico, a meu sentir, com vênias daqueles que diverjam de mim, de que para cá, para o Superior Tribunal de Justiça, não venham rios e essa gama extraordinária de processos, milhares, milhões de processos vêm para cá. O que nós precisamos saber é o seguinte: que processos devam chegar ao STJ? Que processos devam chegar ao STJ? É esta reeducação que, em relação à reforma recém-implantada e agora já em vigor, ou seja, a do súmula impeditiva, 543C, que faz com que os recursos repetitivos não cheguem mais ao Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, há todo um procedimento, um rito novo inaugurado, né, que fará com que o Superior Tribunal de Justiça, ou melhor, a começar pela origem, ou seja, os tribunais estaduais e federais, vão fazer uma triagem mais fina e remeter para cá ou 2, 3 recursos que abarquem a maior parte daquela determinada tese, né? E essa decisão, uma vez julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, contaminará todos os demais processos relativos a ela. O Superior Tribunal de Justiça vem agindo como um instrutor disso. Por quê? Porque se nós considerarmos que a distribuição na área pública, por exemplo, que é a minha turma, a minha seção é a seção pública, direito público, ela vem caindo sobremaneira em relação ao acréscimo do direito privado, que é a segunda seção. Isso demonstra que o trabalho do Superior Tribunal de Justiça vem impondo ao nosso maior cliente da área pública, que é o Estado, você entende, Estado, município e União, um regramento melhor nos contenciosos desses entes federativos. Ou seja, o município, o Estado e a União vêm impondo regras administrativas melhores, bem melhores, fazendo com que a cidadania busque na área administrativa a solução primeira e primordial das suas lides. Não concordo com nenhuma forma de castração da atividade da advocacia ou da cidadania, que é o primordial. Ou seja, ela deve ter acesso ao tribunal dela, que é o Tribunal de Cidadania. O senhor é veemente quando diz que qualquer forma de frouxidão penal no país é um atentado à cidadania. São suas palavras, não é, ministro? Correto. Agora, muito bem. Na questão aborto de anencéfalos, como fica o judiciário frente ao embate entre cidadãos comuns, religiosos, cientistas, enfim? E qual deve ser, na sua opinião, o critério primeiro?
Eu acho que nesse tema específico, uma conjugação de princípios. Eu acho que tanto o científico quanto o religioso e o ético devem caminhar ombro a ombro para chegar a um deslinde necessário. Pelo que já disse até aqui, demonstro ser um adepto do garantismo, né, na sua essência, mas não radicalmente Sim, garantista. sim. Né? A população, ela não busca nenhuma forma de justicialismo, ela busca justiça. A população, ela não busca nenhuma forma de justicialismo, ela busca justiça. Me preocupa quando eu vejo, por exemplo, a aplicação do sacrossanto princípio da presunção de inocência a réus confessos. Sim. A réus confessos. Isso é um paradoxo inimaginável nesse país. Mas, por outro lado, também me preocupa a forma de justicialismo de alguns órgãos da magistratura, do Ministério Público, da Polícia, né? E também da advocacia. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Eu acho que, quando eu falo que eu sou contra qualquer forma de frouxidão penal, é que nós devemos verificar sempre, como julgadores, é claro, a face mais social possível da lei. E ela passa primeiro pela salvaguarda das garantias constitucionais da cidadania brasileira. Sim. Sem dúvida alguma é isso. Quando se tiver de punir, que se puna exemplarmente e que a população saiba que aquela pessoa punida, ela irá cumprir a pena integralmente. Ou seja, que se puna de fato. Sim, sim. Bem, ministro, nós já falamos sério demais. Agora nós estamos encerrando esse nosso primeiro bloco e fica aqui uma curiosidade. O senhor tem algum parentesco com Naomi Campbell? Não, não tenho esse privilégio. Parabéns. Não tenho esse privilégio. Eu sou Campbell Marques, com muito orgulho, lusitano, do Porto. Meu avô veio do Porto, minha avó é espanhola. E o Campbell vem de judeus escoceses que migraram para o Brasil, para Soure, no Pará, por volta de 1770, alguma coisa dessa natureza. Então, não infelizmente tive, não. não tenho Mas esse privilégio. alguém já lhe havia perguntado sobre isso? Já, com certeza. Então tá bem, nós vamos interromper alguns instantes. Daqui a pouco voltaremos com essa figura simpática que é o ministro Mauro Luiz Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça. De volta com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Luiz Campbell Marques. Ministro, com quantos anos o senhor ingressou para o Ministério Público? 22 para 23 anos de idade. Muito cedo, muito jovem ainda. Bom, quem foi secretário de Segurança, atuou 21 anos, não é isso? Isso. No Ministério Público. Como é que o senhor lida com o medo? Olha, eu acho que acima do medo eu tenho uma fé inabalável em Deus e sei que devo escrever o livro da minha vida e ao final ele assina. Não é? Então, confiante na minha fé, com certeza a gente, claro que teme, eu tenho medo, ou seja, é normal do ser humano isso, mas ele não come comigo, ou seja, ele não dorme comigo. Com certeza a minha fé é superior a isso tudo. Agora, o senhor concorda com a definição de que hipocrisia é a mentira da mentira? Ah, com certeza, né? O faz de conta do faz de conta, né? Ou seja, nós não podemos... Eu acho que isso é algo abominável em qualquer estamento social. Eu acho que não há necessidade de você esconder ou fazer de conta, ou fazer gênero, como se diz na gíria. Desculpe o vocabulário chulo. Mas necessariamente nós devemos ser transparentes naquilo que colocamos. Os nossos olhos devem ser o farol, realmente, como dito, da nossa alma. O que o senhor considera hipócrita nos dias de hoje no cenário jurídico? A fazer de conta que há algum controle institucional, por exemplo, na área de interceptação telefônica. Isso é algo por demais hipócrita. Ou seja, num país em que em qualquer esquina se pode adquirir equipamentos que vão entrar na intimidade das pessoas e isso ser objeto, quiçá, de chantagens
e outras coisas mais, sem dúvida alguma, isso é algo hipócrita e abominável. O senhor foi recentemente empossado ministro do STJ. Aliás, pelo que eu posso perceber, eu acho que o mais jovem, né? Hoje em dia da casa, não? Com certeza, com certeza. O senhor não é confundido aqui no seu gabinete? Ah, já. Porque o senhor é muito jovem. Vários colegas advogados já chegaram aqui imaginando tratar do assessor do ministro. Com certeza. Mas isso são as glórias impõe, da juventude, não, né, isso ministro? impõe, sem dúvida alguma, uma responsabilidade extraordinária. Ainda maior. Extraordinária, com certeza. Ou seja, não obstante, eu devo deixar isso patente, ou seja, a forma como sempre fui tratado, sobretudo muito jovem, pelos meus colegas ministros hoje e pelos ministros, e eu postulando durante a campanha, me surpreendeu, porque aquilo que se apregoava, que havia sempre um preconceito da corte em relação às pessoas jovens, isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Eu concorri com pessoas mais velhas do que eu, em idade, em tempo de serviço, e não vi nenhuma forma de preconceito em relação ao meu périplo aqui com os senhores ministros durante a campanha. E estando agora como ministro, ao contrário disso, ou seja, como disse o ex-presidente ministro Humberto Gomes de Barros, ele dizendo, me chamando de que eu passei a ser, então, o Benjamin da corte. Né? Então, necessariamente, eu quero dizer que, além de uma satisfação de ordem pessoal e profissional muito grande, ou seja, eu tenho uma satisfação de trabalhar no STJ dentre pessoas mais velhas e mais experientes que eu, mas que me tratam em pé de igualdade. Não há nenhuma forma de preconceito. E como é que o senhor se sente como o único representante da região norte? Com um peso maior. Nossa, quantos pesos, de responsabilidade. Ou seja, houve outros ministros aqui dentro do norte do país, mas que não fizeram carreira no norte do país, como eu fiz. Mas o importante é dar aos meus colegas de corte a noção de Amazônia, ou seja, a noção de que aquilo... Nossa querida Amazônia. Isso, a Amazônia não deve ter um tratamento extraordinariamente diferente do resto do país. Tá? Nós não queremos isso, nós, Amazônia, não queremos isso. Nós queremos um tratamento de brasileiros, de cidadãos brasileiros, correto? Que merecem ter a mesma dignidade que paulistas, que cariocas, enfim, capixabas, e que isto deixa muito a desejar. Eu não tenho nenhum preconceito a que pessoas de outras regiões falem da Amazônia, bem ou mal. Eu acho que isso provoca um debate, isso faz com que mais pessoas conheçam a nossa terra, mas é necessário que no estamento que eu atuo hoje, ou seja, no judiciário, as pessoas tenham noção das dificuldades da aplicação judicional na Amazônia, ou seja, da necessidade de implemento e de garantias mais fortes, mais intensas, para que o magistrado e o membro do Ministério Público atuem na Amazônia. E isso ainda está muito a desejar. Pois é, mas o senhor prometeu, na sua despedida dos seus conterrâneos amazonenses, que continuará sendo a mesma pessoa, tratando a todos da mesma forma e ouvindo a todos da mesma maneira. Promessa é dívida, não é mesmo, ministro? Isso é princípio familiar, ou seja, eu sempre, em palestras aos meus colegas promotores jovens, ou mesmo presidindo, atuando em bancas de concurso no Ministério Público, eu sempre procurei passar aos meus colegas essa noção, que trouxessem dos seus lares o que de melhor possuem nesses lares para o seu trabalho. E aí eu acho que a harmonia passa a imperar. Eu parto desse pressuposto, ou seja, aquilo que meus pais me ensinaram e me instruíram no meu lar, no nosso lar cristão, é aquilo que eu trago para o meu trabalho. Então, eu tenho como dever e como satisfação receber bem as pessoas, ouvir as críticas e recebê-las da mesma forma, ou seja, porque senão você passa a ter um raciocínio obtuso, você passa a se imaginar dono de uma autoridade que a população não lhe deu. Você passa a se imaginar dono de uma autoridade que a população não lhe deu. Eu não quero ter autoridade como ministro do Superior Tribunal de Justiça porque isso está grafado na Constituição. Eu busco ter a autoridade deste cargo que a cidadania me confira.
É isso que eu penso. Então, quando eu afirmei isso e repito, eu vou sim continuar sendo o mesmo Mauro, promotor de Manicoré, lá no Rio Madeira, o promotor da capital lá em Manaus, entendeu? O procurador de justiça, o secretário de Estado. As pessoas que me conhecem de pouco sabem que isto é uma marca da minha personalidade, ou seja, eu procuro evoluir sim, mas eu não vejo na forma de evolução em você, como se diz no interior da minha terra, tornar-se um caboclo pávulo, ou seja, ser aquilo que efetivamente você não é. Não é. Pois é, e agora eu acabo de me lembrar de outras palavras suas. Não sou nenhum iluminado do direito, sou um caboclo do Amazonas, muito bem intencionado, de bom senso, que aplica o direito como se fosse a si mesmo. Muito bem, ministro. Como é esse direito aplicado como se fosse a si mesmo? Explique para nós. O que eu quero para mim deve ser aquilo que eu desejo intensamente para o meu cidadão, para o meu semelhante. Então, isso é princípio cristão, ético, moral, enfim. Eu não posso me arredar disso. Veja, eu estou, embora estando num tribunal de precedentes, ou seja, um tribunal que deve ser farol, como disse o ministro Humberto também, e o ministro César Asfo, ou seja, que nós tenhamos sempre uma posição firme de jurisprudência aqui para dar uma segurança jurídica à cidadania brasileira e à justiça como um todo, eu devo buscar na lei a sua face mais social possível. Então, é o sonho que para muitos seja inatingível, para mim é algo de idealismo, ou seja, eu tenho que buscar isso, não porque seja jovem, porque eu conheço ministros aqui dentro, em sua imensa maioria são ministros mais experientes que eu, mas que necessariamente não perderam o idealismo de vislumbrar uma justiça mais séria, mais correta, cada vez mais justa, com certeza, desculpe, perdão, o pleonasmo, mas necessariamente tratar o semelhante como a mim. Sim. Essa é a minha o objetivo primeiro, não é mesmo? Com certeza. Agora, eu vou continuar arriscando. O senhor tem algum parentesco com a Neve Campbell? Não, também não. Também não, ministro? Também não. Tem uma hora eu acerto. Não, infelizmente não. É a parte pobre dos Campbell. Bom, a minha última tentativa, ministro. O senhor é sonista majoritário da maravilhosa sopa Campbell? Não, também já me... Não é possível, eu não dou uma dentro. O governador Sérgio Cabral também, lá no evento no Rio, me perguntou isso. Eu disse a ele que não, que eu sou da parte pobre dos Campbell, não. Bom, também não pretende ser também um dia, né? Não, de jeito nenhum. Já fui longe demais. Acho eu me julgo um servidor público vocacionado e uma pessoa bem intencionada, como disse, e que entende que a justiça é fruto da lógica e do bom direito, com certeza. Bom, ministro, o senhor disse que já foi longe demais, mas é jovem demais e só Deus sabe onde o senhor chegará, então, Com certeza. Nós desejamos aí muito sucesso. Muito obrigado, Cássio. Muito obrigado a você e parabéns pelo programa, que é isso. E obrigada aí pela sua participação e por toda essa simpatia. Muito obrigado. Bondade sua. Obrigado. E você, não se esqueça, semana que vem estaremos de volta. Até lá. O que é mais encantador ainda no Peixinho Superior Tribunal de Justiça, e que a população precisa ter isso muito, muito fortemente como conhecimento, é que o glamour dito do cargo se encerra com a sua posse. A partir daí, o glamour são os processos e o dever de trabalhar. Talvez, se te hubiera besado otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti, pero tal vez, si tuvieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Tal vez, si al despedirte de mí, tus manos tibias hubieran tocado mis labios,